Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Siga a Seara Viva nas redes sociais, me siga também, pastor Manuel Lopes ou Seara_Viva. Siga a gente lá, siga os avisos, os eventos, onde nós estamos, palavras edificantes, Você pode me achar também no Spotify, no Deezer. No Spotify tem pregação toda semana, só a pregação, para você compartilhar, abençoar vidas, ouvir de novo, porque Deus tem dado sementes de fé, Deus tem dado direções que vale a pena você ruminar, ouvir de novo. De vez em quando eu recebo gente indo trabalhar de madrugada, mostra a foto lá na tela do carro, ouvindo a pregação de novo, aquela que edifica a sua vida, não só a minha, mas de todos os pastores, é claro. Então esteja conosco lá e propague o Evangelho, propague a palavra de Deus junto conosco, amém? Salmo 136, 7. Todo o meu ser espera no Senhor, mais que as sentinelas pelo romper da alvorada ou pelo amanhecer. Israel, deposita toda a tua esperança no Senhor Deus, pois no eterno há misericórdia sem fim, e com ele vem plena redenção. Pai, fala conosco como sempre, edifica nossa alma, nosso espírito. Espírito do Senhor, amplia o nosso entendimento, amplia a nossa visão, a nossa margem de fé seja ampliada, seja subida a régua do nosso conhecimento e a régua das nossas conquistas no Senhor, porque é a tua palavra que gera em nós o poder da fé, é a tua palavra que gera em nós o poder dos frutos, ó Pai, e assim o teu nome seja exaltado hoje e sempre, em o nome de Jesus. Para quem gosta de anotar, o tema dessa noite: se determine a viver a verdadeira esperança. Fala comigo, me determinar a viver a verdadeira esperança. Queridos, a igreja muitas vezes tem deixado de espiritualizar as coisas. É claro que houve uma época mais infantil da guerra espiritual que se espiritualizou demais, mas muitas vezes hoje está se espiritualizando de pouco. A Bíblia diz que nós devemos viver por aquilo que nós não vemos. Isso é espiritual, sobrenatural. A fé, em Hebreus 11, é a certeza das coisas que eu espero, a convicção daquilo que eu não. Espiritual, sim ou não? Sobrenatural. Eu preciso lançar a semente sobre a terra, sabendo que todas as bênçãos espirituais foram concedidas a nós nas regiões celestiais, amém ou não? Isso é espiritual, isso é sobrenatural. Então nós devemos entender a espiritualidade de todas as coisas, porque tudo começa no céu e não na terra. A Bíblia diz que as coisas boas que nós temos veio do alto, do Senhor, veio do alto, o mundo espiritual, sim ou não? Sim. Nós ansiamos, confiamos, esperamos e pregamos um terceiro céu, uma nova Jerusalém, uma nova terra, que nós nunca vimos uma foto, não sabemos como é na sua totalidade. Espiritual, a nossa expectativa de salvação, totalmente. Então, eu quero pregar sobre essa esperança, não uma esperança comum, mas uma esperança espiritual e sobrenatural. Porque a esperança comum pode passar, a esperança comum pode ser derrubada, a esperança comum pode gerar frustração, mas uma esperança espiritual e sobrenatural, ela está colocada no espiritual, que é Deus, ela não falha, ela permanece. Ela não é facilmente entristecida ou derrubada. E me preocupa como o mundo está sem esperança.
Mas nós, os filhos de Deus, não podemos ser homens e mulheres e jovens e crianças sem a verdadeira esperança. A esperança precisa ser uma mola propulsora. A esperança precisa se tornar uma convicção através da fé. A esperança tem que abrir em mim expectativas de novas sementes, de novos sonhos, de novos projetos, de um novo ser. Porque estamos em mutação e transformação pelo poder da palavra e a revelação do Espírito todos os dias. Não podemos perder a esperança que Ele voltará, ainda que não seja nesse século, ainda que seja, não sabemos. Eu não posso perder a esperança que abençoar pessoas é bom, que tem um Deus que tudo vê, que tudo olha, que tudo conhece, e um livro da vida onde tudo se escreve. O Salmo 130, se você depois ler ele todo, é pequenininho, meditar nele, ele parece uma carta de Paulo aos Romanos. Ele fala de pecado, de perdão de pecados, de salvação. Ele parece que foi escrito por Paulo, claro que não foi, não estou aqui criando heresia, mas é uma ligação com o Novo Testamento muito forte. Ele é, para não sairmos do contexto, ele é a confissão de um pecador. Esse é o contexto do Salmo 130. Um pecador desesperado, que clama ao Senhor por perdão. Ele reconhece, nesse Salmo 130, que se o Senhor se relacionasse com ele, de acordo com o seu pecado, ele não teria esperança. É Paulo falando, coisa linda demais. O pecado separa o homem de Deus. Se eu permaneço no meu pecado constantemente, a continuidade nele, o domínio do pecado sobre mim, não pode haver esperança. Então ele revela para nós que nós nos inteiramos com Deus, nos remimos no sangue do Cordeiro, pós-confissão e arrependimento, para alcançarmos essa esperança espiritual inabalável. Então o Salmo 130, todos os poucos versículos que ele tem, é essa relação deste homem pecador, deste salmista. Ou seja, em resumo, o Salmo 130, ele oferece uma mensagem poderosa, muito poderosa, de arrependimento, confiança e esperança. É o que o Salmo 130 oferece. Mas eu não vou pregar todo o Salmo 130, eu quero falar só do terceiro item que ele oferece, que é a esperança. Olha, seu irmão e pergunta: como é que está a esperança aí? Vai pagar os boletos amanhã? E aí, Jô, como é que está a esperança aí? Vai pagar os boletos amanhã? De boa, empresta para nós. Nossa jornada de hoje é sobre esperança. Eu preguei acho que uns 2, 3 anos atrás, prisioneiros da esperança. Mas hoje é outra pregação. Hoje é uma esperança espiritual, uma esperança não emocional. Então a jornada de hoje é sobre a esperança que transcende o trivial, o comum, o normal. Eu quero levar a Seara Viva cada domingo ao sobrenatural. Não é o emocionalismo, mas uma condução constante de sementes que brotam, e quando você vê, você está andando no mundo espiritual. Ainda que não vendo anjos, ainda que não vendo o próprio Deus, mas colhendo os frutos que os céus prepararam para nós. Quem crê? Nossa jornada de hoje é uma esperança espiritual e sobrenatural que se concentra, se baseia e foca em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós podemos e devemos ter esperança, mas uma esperança do verbo esperançar. O que é isso? Uma esperança ativa, uma esperança que não espera, uma esperança que vai ao encontro da conquista, da promessa, da realização. Tem alguém aí? Uma esperança que não é só ficar passivo. Eu tenho esperança, eu não tenho. Não, uma esperança espiritual, ela é ativa na oração, ela é ativa no jejum, ela é ativa na palavra de fé, e ela vai atrás.
Davi, na esperança de derrubar Golias, e pela fé ele diz: eu vou em nome do Senhor. Enquanto os outros estavam numa esperança passiva, que alguma coisa ia descer do céu, que alguém ia derrubar aquele gigante, Davi não, Davi tinha a esperança ativa. Esperança não é só esperar, a esperança só de esperar é a natural, a espiritual ela é do verbo esperançar. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, é construir, e acima de tudo é não desistir. Com tu que fala, não desista, teu sonho está logo aí, e teu Deus está junto. Libera essas palavras de fé, não é uma simples repetição, é uma palavra de fé. Vamos ver 3 coisas na nossa jornada de hoje. Primeira, o fundamento da esperança espiritual e sobrenatural. Os que estão escrevendo, primeiro, o fundamento da esperança espiritual e sobrenatural. A pior coisa é uma pessoa sem esperança. Essa semana eu fiz uma visita, eu e a Daniela, à tarde. Uma pessoa que não é convertida, mas a família é e é da igreja. Metástase, que fala, os órgãos já tomados. Uma cirurgia, como o médico disse, só para paliativo. Eu fiquei mais de 1 hora conversando com aquele senhor de, me falha a memória, 80, 82 anos. Vocês estão aí, 80, 82 anos. Ele não veio não, ele prometeu que vinha. Oi? Amém. Vai vir em nome de Jesus. Eu fiquei encantado com seu pai, cristão, mas não convertido, mas cristão. Em todo o tempo ele sorria, em todo o tempo ele só contava coisas boas. Em todo o tempo ele dizia: eu tenho essa notícia, mas eu quero viver o máximo que Deus me puder. Quantos anos que ele vai fazer agora? 78. Eu quero completar os meus 78. Me mostrando as coisas que ele faz. Ele faz muita coisa. Eu saí de lá encantado. A esperança é viva nele, e a esperança dele é sobrenatural. Esse final de semana todo, querem voltar lá para conversar com ele. Ele me animou. Exemplo para nós que chamamos de convertidos, e qualquer pancadinha, qualquer notícia, a gente entrega os pontos. Não tem esse negócio que a esperança é a única que morre, não. A esperança só morre quando a gente morre. Eu levo ela até o último minuto de vida. Aos 99, Abraão funcionou e Sara engravidou. Aos 99, ela riu antes. Eu fico imaginando tanto que ela riu depois, de alegria. O fundamento dessa esperança é o principal, porque sobre o fundamento você vai jogar o alicerce de uma esperança imbatível, que conquistará o inesperável e o impossível, em nome de Jesus. Os profetas antigos, Velho Testamento, eles sempre falam de uma firme esperança, de uma viva esperança, uma esperança que glorifica a Deus em meio a todas as obras. Com a esperança vem a alegria e a felicidade. Eles sempre pregaram isso. Jeremias é um dos grandes profetas da esperança. Agora, a verdadeira esperança, a espiritual, a sobrenatural, ela gera automaticamente em nós paciência para suportar meio às aflições. Ela gera paciência para suportarmos em meio às aflições. Por quê? Porque por mais que esteja duro, cansativo e louca a minha luta, a esperança está dizendo: hoje à noite eu estou em lágrimas, mas amanhã virá a minha alegria. Hoje eu saio com os feixes chorando, mas amanhã eu volto colhendo em alegria. Esse negócio não deu certo hoje, mas o outro vai dar amanhã.
verdadeira esperança espiritual é essa. Mas qual é o fundamento? Ela é o pilar que sustenta a gente na hora mais escura da nossa jornada. Se você for no Salmo que eu li, o 130, ele fala que o vigia noturno, né, o vigilante, ele aguarda ansiosamente o nascer do sol, o nascer do dia, ou seja, porque naquela época o povo só roubava e atacava de noite, a maior parte. Hoje acabou, né? Hoje não tem mais horário. Hoje eles fazem hora extra de dia. Ele diz: eu anseio na escuridão da noite, quando eu sou um vigilante, pelo nascer da aurora. O que ele está dizendo? Eu estou aqui passando aperto, eu estou aqui sabendo que eu estou correndo risco, eu não enxergo nada na escuridão, porque não tinha luz naquela época, mas a minha esperança sobrenatural em Deus, diz o salmista, é que amanhã o dia chegará. Não sei as trevas que você está vivendo hoje, mas o dia rairá sobre a sua vida em nome de Jesus. Vai raiar, vai abrir o sol, vai ser como a luz da aurora, cada dia a tua vida brilhando mais e mais. A verdadeira esperança espiritual, ela não é conhecimento, não é. Ela é imutável, porque o Senhor nos promete que cumprirá todas as promessas, e eu tenho esperança nas promessas. Existe uma esperança que é natural, essa todo mundo tem, cada dia a gente vive e desvive elas, mas a palavra de Deus nos ensina a sobrenatural, a espiritual. Abra comigo Romanos 15, versículo 13. Quem está precisando de esperança? Deixa eu ver. Quase todos nós, né? Romanos 15, 13. Olha que coisa mais linda. Portanto, que o Deus da... Então, se Ele é o Deus da esperança e Ele é sobrenatural e espiritual, essa esperança que é de Deus é espiritual. Portanto, o Deus da esperança, o próprio Deus é da esperança, vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele. O Deus da esperança, que gera esperança em nós, Ele tem a bênção pronta, mas é a medida da fé que nós temos nele. Esperança e fé andam juntas, esperança e fé andam coladas. Esperança e fé são amigas da infância. Muita gente tem esperança, mas não tem fé, mas não tem esperança. Então Deus da esperança, Ele abençoa na plenitude, conforme a medida da fé. Para quê? Para que transbordeis de quê? Não, você ainda não pegou. O Deus da esperança pega a medida da sua fé, e Ele não vai primeiro te transbordar em bênçãos e milagres, primeiro Ele vai te transbordar em esperanças. Espiritual, é muito espiritual. É muito espiritual. Não, Deus, eu quero bênção. Não, primeiro eu vou te dar esperança, porque eu sou o Deus da esperança. Eu quero cumprir a promessa da sua vida. Eu quero cumprir a esperança que eu mesmo gerei em você, porque eu sou o Deus da esperança. A esperança humana passa, mas a esperança sobrenatural e espiritual que Deus gera em nós, Ele cumprirá. Precisamos buscar mais esperança espiritual. Tem alguém aí entendendo alguma coisa? Quer dizer, o Deus vai te abençoar com alegria e paz, na medida da fé, para transbordar em esperança. E é tão espiritual essa esperança, é tão sobrenatural, que ela é pelo poder do Espírito Santo. Não é pelo entendimento humano, não é porque eu gerei ela eu mesmo, eu pus esperança num político, num pastor, num homem, numa mulher, em mim mesmo, em minha formação. Não, a esperança que eu trago nessa noite de ordem do Senhor é abrir o coração para que Ele gere a esperança e o Espírito opere ela em nós. Essa esperança que Deus gera e o Espírito opera em nós, o diabo não pode roubar, o diabo não pode impedir, a fofoca não pode impedir, o invejoso não pode impedir. Eu libero sobre você esperança espiritual. Receba nessa noite esperança espiritual. É Bíblia, não sou eu inventando coisas. Deus da esperança nos faz transbordar em esperança pelo poder do Espírito Santo. É espiritual. Vamos deixar as esperanças mentais.
buscar as celestiais. Jeremias 29:11. Portanto, diz o Senhor, somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito. Fala com o irmão assim: graças a Deus que só Ele conhece, porque só Ele pode realizar. Nós temos que aprender a entender os planos de Deus, a esperança de Deus, a promessa de Deus. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. Muitas vezes Ele vai atender o que nós queremos, mas dentro do projeto dele. Ele diz: declara Yahvé, planos de te fazer prosperar, planos de te fazer prosperar, planos de te fazer prosperar. Ele está te prometendo, gente. Você tem que pôr esperança nisso, de prosperar, e não lhes causar dor e prejuízo. Ai, gente, é tão espiritual que ele diz assim: todos esses planos é para nos dar. É Bíblia, no Novo e no Velho Testamento, é Romanos e Jeremias. Tudo passa pela esperança sobrenatural. Precisamos aprender, precisamos expandir a mente espiritual, precisamos expandir a alma que precisa receber isso, precisamos expandir as nossas ações em direção a um Deus que quer nos dar esperança. Depois que Ele tem planos bons, que Ele não quer te dar prejuízo, então Ele te dá esperança, igual em Romanos. Depois da esperança, Ele vai nos dar um futuro melhor. Talvez o que esteja impedindo o futuro melhor em algumas áreas da nossa vida é porque não absorvemos a esperança espiritual. Enquanto não recebemos a esperança espiritual, movidas pelo Espírito do Senhor, não teremos o futuro melhor. Tem alguém entendendo alguma coisa? Pega isso, coloca em prática. Fala: Senhor, eu quero ter esperança sobrenatural, esperança daquilo que meus olhos não veem. Aí ela junta com a fé. Pegou ou não? Então a primeira coisa é o fundamento, ou seja, o fundamento dela toda está em Deus nos entregar a esperança pelo mover do Espírito. Pegaram aí, galera? Segunda coisa, já que nós entendemos o fundamento, podemos avançar quando eu pratico ele. Sendo determinados a viver a esperança espiritual e sobrenatural. Fala comigo assim: sabendo o pilar, sabendo o fundamento, eu quero ser determinado a viver então essa esperança espiritual e sobrenatural. Gente, todo mundo foi para o clube hoje, jogou bola, dormiu de tarde. Você está murchinho hoje. Queridos, se eu entendi o fundamento, eu posso vivê-lo. A graça do Evangelho é vivê-lo. A graça da promessa é vivê-la para que ela se torne real na nossa vida. Aí vamos para o Salmo 31:24. Coisa linda, ó. Sede fortes, sede corajosos. Deus fortalecerá o vosso ser. Você que entrou fraco aqui hoje, ó, recebe. Vós todos, ou seja, é para ser forte e corajoso, e vai ser fortalecido todos os que confiam e têm esperança ou esperam no. Cutuca aí, sua esperança está em quem? Inteligência artificial. Se lascou, porque ela vai te dar esperança, mas material, passageira. Aí você tem que ter inteligência espiritual. E é o que? Esperança espiritual, inteligência espiritual vai descer dos céus as bênçãos. Quer fazer curso de inteligência
espiritual, compre o meu curso pela internet. São 40 parcelas de R$1.000. Eu garanto que antes de morrer você será abençoado, ou o seu dinheiro de volta daqui 100 anos. Isaías 40:31. Aqui nós encontramos uma promessa demais. Mas aqueles que têm a esperança no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas. Quem aqui espera de verdade, sem reclamar, sem murmurar? Então levanta a mão, só os que esperam, não mente não. Com a mão levantada assim, fala: Senhor, nome de Jesus, eu tenho esperança em Ti. Então eu te peço nessa noite, que a Tua palavra se cumpra, e é que as minhas forças sejam renovadas. Essa semana, se você praticar isso, será melhor do que a semana passada. Ele diz: renova as forças e você vai voar alto como as águias. Ele está dizendo que nas áreas da sua vida você vai estar em lugares altos. Corre e não se fatiga, caminha e não. É quem tem esperança. Essa promessa, aqueles versículos, ele destaca que se eu deposito a esperança espiritual em Deus, eu recebo renovação de força. Ele me capacita então com essa força para enfrentar todos os problemas. Se eu tenho a esperança espiritual nele, com ele eu salto muralhas, com ele eu posso todas as coisas. Coisa linda. Então eu preciso de uma esperança diferenciada. Eu preciso determinar a viver ela. Eu tenho que ser determinado. Determinado você vai ler a Bíblia, determinado você vai ler sobre isso, determinado você vai declarar isso. Você tendo determinação, queridos, nada nem ninguém te deterá, porque a determinação em direção ao Senhor encontrará o Espírito de Deus. Coisa mais linda, queridos. As nossas vidas, elas são repletas de quê? De desafios. Não tem como negar isso. De provações, de lutas, de alegrias também, de festanças boas, em alegria pelo que o Senhor nos deu. Mas, queridos, é justamente nesses momentos que devemos ser determinados na busca da esperança espiritual. Vivermos essa esperança sobrenatural vai nos dar um gás novo, vai nos dar uma força nova. E não tem jeito, se você não se perder no meio do caminho, vai acontecer. Vai acontecer. Hebreus, capítulo 10, verso 22 e 23. Eu gosto muito de citar. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero, com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Isso me remete ao salmo que eu li. O salmista estava com a consciência culpada, sabia que estava interferindo na relação de conquista junto a Deus, e ele começa a se arrepender no Salmo 130, e se arrepende. Ele diz: e os nossos corpos lavados com água, sem duvidar, diga sem duvidar, mantemo-nos inabaláveis à confissão da nossa. Inabaláveis, você tem que confiar todos os dias e confessar a sua esperança. Eu te pergunto de novo: aonde está a sua esperança? A Bíblia diz em algum lugar de Gênesis, Apocalipse, acho que é Provérbios, alguma coisa, nas Salmos, uns confiam, quer dizer, uns colocam a sua esperança em carros, outros em cavalos. Era a força de guerra da época. Mas nós, que entendemos a esperança espiritual, nós, não é no carro que nós andamos, na empresa que nós temos, na saúde que hoje está firme, naquela herança que vamos receber, não. Nós que esperamos e temos convicção de uma esperança espiritual, não confiaremos em carros, em cavalos, nós nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Ele continua dizendo: sem duvidar, mantém inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa,
O que a promessa faz? A promessa gera Se hoje chegar um profeta de verdade mesmo, não é essas vacalhação não, um cara sério, uma mulher de Deus mesmo, quando ela fala, esse cara, negócio acontece. E ela fala com você, ó, Deus me mostrou que amanhã vai acontecer essa coisa boa na sua vida. O que gerou em você naquele momento? Esperança Agora eu chego em você e falo, irmão, eu acho que amanhã Deus vai abrir uma porta. Não sei se é de trabalho ou se é de cadeia, mas vai abrir uma porta. Eu vou gerar esperança? Se eu gerar esperança humana. Quem está entendendo alguma coisa? Eu preciso, e eu falo isso há 2 anos sem parar, e não vou parar de falar. Você e eu precisamos conhecer as promessas que estão na Bíblia, gerando a esperança espiritual, e no mover do Espírito Santo, conquistaremos. Por quanto? Por que eu tenho que ter uma esperança espiritual nas promessas? Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. A Ele a glória. Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Passe a ter esperanças espirituais. A fidelidade de Deus é a base da esperança sobrenatural. Certos de que Deus cumpre as suas promessas, convictos disso, nós devemos ser determinados a viver a esperança espiritual, até que ela se realize em nossa vida. Viver uma esperança é uma escolha diária. Você pode ser desesperançoso ou esperançoso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Coisa boa é a Bíblia, né, gente? É cheia de riquezas. 1 Pedro 1,3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou. Aqui está dizendo de salvação, de perdão de pecados, de nome escrito no livro da vida. Nos regenerou para quê, Senhor? Para uma viva esperança. Gente, a esperança espiritual está ligada a tudo, a salvação, ao perdão de pecados, ao mistério não revelado, aos céus, a tudo. Ela é uma esperança espiritual, ela é viva. Eu disse para você, o diabo não pode matá-la, porque ela tem a sua nascença em Deus, ela tem a sua ocorrência no Espírito, e ela tem a sua finalização no poder de Cristo. Pegue isso, são chaves, gatilhos, o que mais você queira dar o nome? Revelação na sua vida. Por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos regenera para uma esperança viva. Acorde, um crente sem esperança é uma ofensa a Deus. Um crente esperançoso é uma ofensa ao Senhor da esperança. Porque em tudo que eu te preguei aqui hoje, Ele gera esperança, para depois gerar um milagre. Pega a esperança, viva a esperança, gere esperança espiritual e sobrenatural. O Senhor está só te esperando. A esperança viva. Terceira e última coisa. Depois que nós entendemos os pilares, a base, e entendemos que nós temos que ser determinados a viver essa esperança. Para que isso aconteça, a última coisa, eu preciso reavivar no meu coração a esperança espiritual. Diga, eu preciso reavivar no meu coração a esperança espiritual. Para, como que eu vou viver se não está ali escondida, morta? Eu estou vivendo mais esperança de palavras de homens, de mim mesmo, de expectativa na minha força. Se eu não entendi até hoje, até agora não tinha entendido que Deus gera tudo para dar esperança, e a esperança, a promessa, então o cumprimento. Eu preciso reavivar, queridos, está na hora de a gente reavivar. Vou te falar uma coisa, Deus está liberando uma onda de crescimento nas igrejas sérias, de conversão, de libertação, de cura, e eu quero muito que essa onda venha sobre nós. Essa é uma esperança espiritual que eu gerei de uns dias para cá. E hoje, quando Deus me deu essa palavra no fim do dia, eu fui lá para fora e comecei a orar essa palavra. Eu comecei a orar a promessa: Senhor, dai-me as nações. O Senhor disse: dá as nações, eu te darei. Dê as nações a Seara Viva, dê Sobradinho a Seara Viva, dê o norte de Brasília a Seara Viva, Senhor. Dê almas. Eu quero batizar milhares, eu quero ensinar milhares.
esperança nasceu em mim. Tem que nascer em nós. Quando essa onda vem, ela tem que bater em nós e replicar ao mundo, porque nós somos a esperança do mundo em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A esperança deles é a nossa manifestação. Reavivar. Vamos para Lamentações. Não tem outro caminho. Tem alguém entendendo aí? Uns abriu a boca de sono. Dá um desânimo no pregador. Tem alguém comigo aí? Lamentações 3, 17 a 25. Tirou-me a paz. Esqueci até o que significa prosperidade. Irmão, isso aqui é quando a gente chega na lona, sim ou não? Eu tive uns períodos na lona que, misericórdia, eu também realmente não sabia nem o que era prosperidade. Eu usei tanto um sapato que um dia eu fui para o plano de sandália e ele foi atrás de mim furado. Tinha ele. O carro era Jesus que fazia ele andar. Um Gol bola cinza. Nunca vou esquecer na minha vida. Mas foi bênção, ajudou pra caramba. Queridos, tirou-me a paz e esqueci o que significa prosperidade. Talvez muitos são assim. Muitos que vão nos ouvir ou estão nos ouvindo são assim. Por esse motivo, ou seja, porque eu esqueci a prosperidade, porque as lutas tomaram conta, eu exclamo. A minha força e alegria se esgotaram, como também tudo quanto esperava de Yahvé, o Senhor. Aquilo acabou a esperança, porque não eram esperanças espirituais. Ele entregou, acabou, esgotou tudo que eu esperava. A minha esperança acabou. Já aconteceu isso comigo. Já cheguei um dia de madrugada no quintal de casa, muitos anos atrás, e disse: Senhor, toma meus dons, eu te devolvo tudo. Eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais não ter as coisas em casa, eu não aguento mais essa miséria. Toma tudo, Senhor. Que adianta o mudo falar, o surdo ouvir? Que adianta 2 mortos levantou? O que adianta ver os anjos? O que adianta ver demônio de olho aberto? O que adianta mais de 30 expulsões de demônio por dia em média? Senhor, minha vida não muda. Toma, eu desisti. Eu não aguento. Falei com Deus, isso em 1999. Dormi, acordei, corri lá fora. Falei: Deus, devolve tudo. Esquece, Deus, eu falei dormindo. Falei mesmo com Deus, me perdoa. Mas tem hora que a gente entra no desespero. Desespera. Só quem passa é quem está passando aí sabe. Ele diz: a minha força e alegria esgotaram tudo que eu esperava no Senhor. Recordo-me da minha aflição e do meu delírio. É o que eu tive, delírio. Fala com o irmão que já teve delírio, pede perdão. A gente reclama de Deus, murmura, fala que vai largar tudo, é delírio. Do meu profundo sofrimento, do meu enorme pesar. É por isso que eu valorizo o sofrimento das pessoas. Eu não subestimo, eu não deixo de apoiar e ajudar, porque só quem está no meio do sofrimento sabe como é difícil. Ele diz: contudo, versículo 21, contudo, quer dizer, com tudo isso, quero lembrar do que pode me dar. Cara, ele não pediu pão. Olha que coisa linda que eu estou te pregando nessa noite. Ele não pediu pão, ele não pediu água, ele não pediu o livramento da escravidão que eles estavam, ele não pediu para ser exaltado, ele não pediu casa própria, ele não pediu uma carroça do ano turbo, meia elétrica e meia sem ser elétrica, ele não pediu roupa, ele não pediu uma igreja, ele não pediu que Deus derrotasse os seus inimigos. Ele sabia tanto, isso mexeu tanto comigo hoje, ele sabia tanto da profundidade de uma esperança espiritual, que ele falou: eu perdi tudo, eu não vejo mais nada, me dá esperança. Chega na sua oração hoje e fala: Deus, me dá esperança nesse casamento, me dá esperança com esse filho, me dá esperança com esse emprego, me dá esperança com o meu chamado, me dá esperança comigo mesmo. Não tire a sua vida, não se mate, não deixe a depressão tomar conta. Pede a Deus a esperança espiritual e Ele lhe dará, porque Ele te ama, Ele te separou, Ele te chamou.
impactante. Jeremias não dividiu muitas coisas, até fogo do céu Deus mandaria. Me dê esperança, porque ele sabia que Deus primeiro dá esperança, depois a promessa. Então vai acontecer. Me dê esperança. Me dê esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã plenamente, grande é a tua fidelidade. Sendo assim, eu digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, e nele eu vou depositar toda a minha esperança. Como não ter uma esperança espiritual? Mas não sei se você percebeu, isso está acontecendo na mesma fala dele, no mesmo momento. Ele diz: acabou toda a minha esperança, me dá esperança. Não deu tempo de Deus dar esperança ainda, mas ele tem o ato de fé: depositarei em ti toda a minha esperança. Ele não tinha esperança, mas ele já depositava pela fé. Alguém pegou, gente? Isso pode mudar a sua vida, isso pode mudar a sua história. É sério, isso é Bíblia. É lindo demais. Ele falou: acabou a esperança, me dá esperança. Antes que Deus deu, e desce, ele diz: depositarei no Senhor a minha esperança. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso com todos aqueles que têm esperança confiante, para aqueles que te buscam. Está na hora, Seara Viva, de nós reavivarmos em nós, igual Jeremias, indiferente da luta, a esperança espiritual, de sermos atuantes nisso, conscientes, numa busca extraordinária, como quem busca o ouro e a prata, buscar a verdadeira esperança espiritual que transforma vidas. Agora, enquanto não houver uma decisão pessoal, não muda essa atmosfera de desesperança. O que muda é a sua decisão, é colocar em prática o que está aqui. Resolva hoje, eu te convido em seu coração, que a partir de agora você vai ter esperanças espirituais, sobrenaturais, em Deus, depositando pela fé aquilo que Ele ainda nem te entregou, dizendo: eu creio que o Senhor me dará esperança. Eu deposito de volta no Senhor. É um ciclo que Ele está nos mostrando. Eu tenho esperança, eu deposito esperança, Ele solta a promessa e cumpre. Vou encerrar Salmo 62, 5. Contudo, somente no eterno espera minha alma, em silêncio, pois é Ele que me traz esperança. Pede e Ele te dará esperança sobrenatural. A verdadeira esperança nos conduz a coragem, alegria e cumprimento de promessas. Então, queridos, o que nós te passamos hoje: conhecer e viver o fundamento da esperança espiritual, sermos determinados a viver essa esperança sobrenatural e espiritual, e reavivarmos o nosso coração com a esperança espiritual. Isso nos levará a suportar tribulações, a combatermos o bom combate e a completarmos a nossa carreira. É a esperança que vai fazer isso. Aguardando o quê? A volta, o retorno do glorioso Jesus, em quem nós cremos e temos crido. Que Ele é a minha esperança, e tudo que é passageiro aqui vai valer a pena, porque o eterno nos aguarde.